Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A caridade não se vangloria. Quem ama Jesus Cristo foge da tepidez e ama a perfeição, cujos meios são o desejo, a resolução, a oração mental, a comunhão e a oração. É por isso que neste capítulo, ainda que talvez o capítulo passado e o anterior, os anteriores, além do 8, mas aqui nós temos um texto maior e que nos traz um problema e a solução. Então hoje nós vamos meditar nessa parte da nossa tepidez, e se você nunca ouviu falar o que é uma tepidez, saiba que tepidez é um estágio tépido ou uma pessoa de pouca força, de pouca intensidade, ou muito conhecido hoje em dia é o termo chamado de tibieza, né? Nós temos uma tendência de sermos tíbios, fracos. Dizemos que estamos com Deus e temos uma resolução de ação muito frágil. Às vezes até agimos, mas permanecemos ali frouxos, fracos na hora da ação. E é exatamente isso, essa primeira parte que trataremos hoje, para que possamos fazer um bom exame de consciência, né, e possamos nos revestir da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então precisamos ter este crescimento na caridade e percebermos que há dois tipos de tepidez. Minha gente, existe um evitável e um inevitável, né? O inevitável é aquele que não estão isentos nem os santos. Muita gente fala, os santos não pecam, né? Não, eles pecam. O sábio peca 7 vezes. Nesse sentido, do que se trata então? Que pecado é esse dos santos, né? Porque se esses homens já chegaram, esses homens e mulheres já chegaram neste grau de amor por Deus, como é que pode ainda assim? É que inclui todas as faltas que cometemos sem nossa plena vontade, mas por causa da nossa fragilidade natural. O pecado original deixou a gente assim, gente. Desse tipo são distrações na oração, distúrbios internos, palavras inúteis, vãs curiosidades, ganas de aparecer, prazeres do comer e do beber, impulsos da concupiscência não imediatamente reprimidos e outras semelhantes. Essas faltas devemos evitar sempre que pudermos, e sempre que a gente perceber, mas às vezes é tão imediato que não deu, né? Às vezes é impossível evitar tudo, por causa da nossa fraqueza infectada pelo pecado, né? O pecado original. É o pecado original que deixa em nós essa raiz frágil, né? Essa coisa que fica querendo amar-se tanto que deixa de se amar. É a tal da filáusia, ou algumas pessoas chamam de egoísmo, né? Mas é isso aí que tira a gente, né? Mas não é o egoísmo já pleno, total, é essa coisa aí, o amor de si contra si. Por isso que às vezes a tradução pode criar dificuldades, né? Devemos sempre que pudermos, devido à fraqueza da natureza infectada, nem sempre é possível evitar. Devemos sim detestar depois de haver cometido, porque são desgostos para Deus, mas, como a gente já advertiu, devemos atentar que não nos perturbemos com esses pecados. Isso não pode ser uma... O que acontece? Todos aqueles pensamentos que nos inquietam não são de Deus, que é o príncipe da paz, mas provêm sempre do demônio, ou do amor próprio, ou da estima que temos por nós mesmos. Ou seja, essas coisas acontecem, nós devemos pedir perdão a Deus, mas não devemos ficar incomodados plenamente com isto. O que nós precisamos agora é conseguir nos livrar desses pecados veniais deliberáveis, aqueles que a gente faz sabendo e que a gente poderia evitar. Esse sim, Deus nos livre. Tais são mentiras voluntárias, pequenas murmurações, imprecações, ressentimentos em palavras, a derrisão do próximo, as palavras ofensivas, os discursos de autoestima, os rancores da alma nutridos pelo coração, as afeições desordenadas, a pessoas do sexo oposto, Então, esse tipo de coisa. Estes certos vermes, vai dizer Santa Teresa, que não se dão a conhecer enquanto não houverem corroído as virtudes. Por meio de pequenas coisas o demônio vai fazendo buracos por onde entram grandes pecados. Então, são pecados veniais? São pecados veniais. São atos de pouco amor? São atos de pouco amor. Nós precisamos começar a
ver o que fazer. Nós precisamos, a partir de agora, que sabemos aí, né, demos uma lista de pecados veniais. Isso não é muito comum, né? Porque é mais fácil o pessoal dar a lista dos pecados graves, estão lá nos 10 mandamentos. Mas estes pecadinhos, por causa dessas irritações, por causa de pequenos gostos, autoestima e tudo mais, nos levam para muito longe. Eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos meditar sobre aquilo que vai atrapalhando a nossa, com isso, essas coisas aí atrapalham a nossa oração, atrapalham o nosso dia a dia, atrapalham o nosso comportamento, nos tornam irritantes para o próximo, né? Porque se você age de modo errado com pessoas, né, diferentes de você ou do sexo oposto, isto causa incômodos para você e para as outras pessoas. Então que nós meditemos. Existem remédios e esses remédios serão ditos amanhã. Então nós amanhã já começamos dando o remédio para nós, mas que hoje possamos fazer um bom exame de consciência e que Nossa Senhora nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.